Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, legislação, direito do consumidor e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje levaremos um bate-papo com dois engenheiros, o engenheiro Alexandre e o engenheiro Ariel, que são professores do Colégio Técnico Profissional. Assunto de suma importância a você, que é economia de energia, principalmente quando você tem problemas de refrigeração em sua casa. Aguardem na sequência, porque vale a pena. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje estamos aqui com os professores da Escola Técnica Profissional, o engenheiro Alexandre Fernandes e o engenheiro Ariel Goldman. Estarão discutindo e apresentando a todos vocês se é possível, como fazer, principalmente no que tange à economia de energia. Sejam bem-vindos, professor Eduardo. Existe a possibilidade, existe uma maneira da população economizar energia, professor? Com certeza. Existem várias oportunidades de economizar energia. Uma grande oportunidade de economizar energia é no ar-condicionado. O ar-condicionado realmente a gente ouve em todas as matérias que é apresentada na rede de televisão nacional, que é um dos grandes vilões do consumo. Isso se confirma, professor Ariel? Com certeza. Existem uma gama de equipamentos de ar-condicionado no mercado, de diferentes tecnologias, diferentes maneiras, e muitas vezes a gente pensa que somente na instalação de um equipamento de ar-condicionado qualquer a gente vai resolver o nosso problema de climatização de ar, mas a gente tem que pensar que para cada caso existe uma solução que é mais sustentável. E no tocante, quais os cuidados que o consumidor deve de ter na hora de adquirir esse equipamento? Qual o conselho que você recomendaria para que o pessoal tivesse no sentido, vou comprar esse equipamento porque pode ser menos consumo ele venha a ter, com certeza você iria estar economizando. Existe uma prerrogativa que você pode seguir para que isso ocorra? Olha, uma coisa importante é que é desde a concepção de projeto. Então, por exemplo, às vezes a gente fica pensando no ar, mas a gente tem que pensar qual é a causa de ter o ar-condicionado. A causa de ter ar-condicionado é o calor. Então, até a cor que você vai pintar o teu prédio influencia no ar-condicionado. Uma cor branca para uma cor negra tem uma diferença de 700% na dissipação de calor. Então, a pessoa vai pegar o ar-condicionado, o mais eficiente, com o selo do Procel, tudo mais. Além disso, desde o projeto do ar-condicionado, passa a ser uma concepção importante. E no tocante à cor, as cores escuras favorecem ou prejudicam no que tange ao consumo, quanto ao aquecimento do local? Focando do ponto de vista do ar-condicionado, enquanto mais clara a cor, melhor, porque você vai economizar energia. Olhando do ponto de vista de aquecimento, quanto mais escuro, melhor. Mas hoje em dia, com esse aquecimento global, o ar-condicionado tem sido um problema muito pior do que o aquecimento. Poxa, é uma coisa interessante, porque pode ocasionar a cor escura o aquecimento, favorecer o aquecimento, e a cor clara favorecer que refresque aquele ambiente. Então isso é interessante que você preste atenção e principalmente até os próprios móveis, conforme a cor da mobília, pode alterar essa sala, esse local, esse quarto. Só para ter uma ideia, um carro sedã branco, para um carro sedã preto, se você usar 2.000 horas por ano, de 8.660 horas, você pode ter uma economia de R$600 de combustível, usando uma cor branca no lugar de uma cor preta, só economia no ar-condicionado. No ar-condicionado de carro. Então, se você for comprar carro e quiser economizar, compre carro com cor clara. Você sabia disso? É mais um esclarecimento que a gente procura levar a você, que é a razão principal do nosso programa. Eu gostaria também que um dos senhores engenheiros presente nos falasse um pouco o que é o protocolo de Montreal. Bom, essa eu vou pedir para mim responder. O protocolo de Montreal, ele foi feito à época do Collor ainda, quando era presidente, um esforço mundial para a eliminação
dos CFCs, do clorofluorcarbono. E isso já foi feito para os refrigeradores e coisa assim, agora chegou a vez do ar-condicionado. Nós vamos ter que trocar o fluido refrigerante que é usado, que ataca a camada de ozônio, que está na refrigeração dos supermercados, da nossa casa, por um outro tipo de fluido alternativo que não faça mal para a camada de ozônio. E até 2030, nós vamos ter que trocar 97% de todos os equipamentos que tenham o fluido refrigerante R22. Então, até, quer dizer, é uma área que vai ter muito emprego, a área de refrigeração, porque vai ter que, além de acompanhar o crescimento da economia, por causa do protocolo de Montreal, nós vamos ter que trocar o fluido refrigerante de tudo que foi instalado em toda a história, até 2030. Nós temos 15 anos para trocar o fluido refrigerante de todos os equipamentos de refrigeração. Professor, e no tocante a essa mudança, o Brasil está preparado, tecnologicamente falando, e com a quantidade de pessoas suficientemente preparada para realizar essa tarefa até 2030? Olha, o Ministério do Meio Ambiente tem programas bons, mas uma coisa é programa, outra coisa é executar o programa. Até agora as multinacionais, para ganhar ISO 14000, já têm se esforçado para tirar o R22. Os programas são bons, agora a execução dos programas está aquém da velocidade necessária para trocar tudo, esse fluido refrigerante em 15 anos. Então os programas são bons, mas eu estou preocupado com a velocidade que nós precisamos para fazer esse serviço. Professor Ariel, existe competência técnica, mão de obra qualificada para realizar esse trabalho na quantidade que o Brasil irá necessitar? Sim, com certeza existe. É claro que muita coisa precisa ser ainda desenvolvida, muito trabalho tem que ser feito, muitas pessoas têm que ser qualificadas para esse serviço, mas sim existe a tecnologia, existem fluidos refrigerantes que estão sendo desenvolvidos em todo o mundo, que podem ser, que já substituem os fluidos que são proibidos, que são fluidos que não agridem a camada de ozônio e é de fácil substituição. Então, na verdade, existem as ferramentas, existe a boa vontade, a gente tem certeza que o Brasil vai vencer esse desafio. Achei importante, nós torcemos para que isso realmente ocorra, porque ganha toda uma população. Professor, queria falar alguma coisa a respeito disso? O que acontece é o seguinte, o Paraná, especificamente a cidade de Curitiba, é um dos pioneiros. Existe uma empresa de refrigeração em Curitiba, não sei se permite usar o nome, Sim. Eletrofrio, Sim. que gera muito emprego. Eles investiram milhões em laboratórios para trocar o fluido refrigerante em supermercados. Então, o que acontece? O lugar pujante que isso vai ser feito é aqui no Paraná. Tem laboratórios enormes só estudando a maneira mais efetiva de fazer isso. Professor, eu gostaria que o senhor também comentasse o que é a energia de subsolo, como funciona isso? Isso é uma coisa muito interessante. O que acontece? Nos Estados Unidos, 50 mil equipamentos por ano, com isenção no imposto de renda, têm saído em sistemas de ar-condicionado usando energia geotérmica. Ou seja, aquela parte externa do ar-condicionado que faz barulho, troca calor com o ar, molha as pessoas, no lugar de usar aquela parte externa para fazer o banho térmico externo, é usado um buraco na terra a 2 metros da superfície para usar esse calor para diminuir o consumo de energia no ar-condicionado. Em torno de 40% de economia de energia no sistema de ar-condicionado. E isso, nos Estados Unidos, está virando uma febre. Eles estão fazendo, até nas escolas, os alunos fazer um buraco na terra para passar a tubulação, para usar a terra como trocador de calor no ar-condicionado. Isso aí é uma coisa que no Brasil está sendo usado nada. Professor, e essa energia, é interessante a gente falar energia de subsolo. Na realidade, ele é um resfriador utilizando o subsolo para evitar toda aquela energia que é gasta, que fica no ar. Isso aí funciona? Já está tecnicamente provado que funciona, professor? Funciona. A minha dissertação de mestrado no LACTEC foi sobre isso. Eu fiquei medindo em 20 pontos do Paraná qual é a temperatura do subsolo a 2 metros da superfície. E o que é interessante é que enquanto o ar externo varia de 35 a menos 4 graus Celsius em Curitiba, eu tenho uma variação de 39, arredondando 40, em Curitiba a terra a 2 metros da superfície, no cume do inverno, 17 graus. No cume do inverno, 17 graus. E no auge do verão, 22. Então, quer dizer, a Terra você consegue ter ela é muito mais constante em questão de temperatura. Então, se você pega um dia que está 35 graus,
O ar-condicionado, a parte externa, tem que trocar calor com ar a 35. E trocando calor com a terra 22, a eficiência aumenta muito. E outro assunto que eu gostaria que o professor Ariel também desse um comentário, hoje estamos atravessando um verão que realmente ocorre altas temperaturas, e o ar-condicionado é a melhor solução para combater esse calor, professor? Sim, na verdade, a gente sempre tem que pensar num conjunto, né? Qual que é, na verdade, a nossa verdadeira necessidade. Muitas vezes a gente consegue uma temperatura adequada somente com ventilação, com uma arquitetura. As coisas trabalham em conjunto. Na verdade, a arquitetura do prédio, a quantidade de ventilação, a direção do sol, tudo isso é uma conjuntura de fatores que a gente para obter a temperatura desejada para o nosso ambiente. O ar-condicionado é uma ferramenta muito importante que ajuda a obter essa temperatura adequada, que a gente tem essa vontade de ter um ambiente climatizado. Mas ele tem que trabalhar em conjunto com todos esses fatores. Eu gostaria também de que vocês comentassem um pouquinho utilização de ventiladores, no que tange a economia financeira daquele usuário. Ela é bastante vantajosa ou não? É muito vantajoso. Se a pessoa puder, conseguir, no ambiente for propício a troca de calor, o ventilador em si, uma casa fechada com ventilador vai aumentar a temperatura, porque o ventilador gera calor. Agora, se você pega o ar externo, né, num ar sombreado e leva para dentro de casa, com o ventilador você vai economizar 40 vezes energia referente a um ar-condicionado. Então, se a tua casa tem possibilidade de pôr um ventilador e você consegue ter um conforto, não tem problema nenhum de ser ventilador. Mesmo que eu trabalhe com ar-condicionado, eu tenho que falar a verdade. Sim. Então, o ventilador é uma situação interessante. Uma outra situação interessante também é sistemas evaporativos, que você leva a baixar 5, 6 graus do ambiente sem ar-condicionado, só com uma névoa de água gelada, né? A gente até trouxe um painel evaporativo aqui, mas não sei se a gente pode mostrar para vocês. Me diga uma coisa, não, com certeza, pode mostrar, mas me diga uma coisa, professor. O professor Ariel agora acabou de comentar que conforme a própria estrutura arquitetônica do projeto, você pode minimizar a temperatura em uma casa. Essa construção, como existe hoje nos tubos, dois canos de altitudes diferentes, aquilo ali faz com que exista uma refrigeração e venha diminuir essa temperatura? Tubos. Que existe um tubo com uma altura e o outro com 3, 4 metros acima. Parece isso. Que a circulação de ar aí, conforme a distância e diferença de temperatura, a própria altitude altera isso aí, né? Existe uma circulação, isso funciona? Sim, pode ajudar também. E isso aí acaba economizando também, né? Eu gostaria que o professor Ariel comentasse a respeito desse, como funciona. Claro, esse aqui na verdade é um painel evaporativo. E o grande pioneiro da utilização desse painel em projetos para abaixamento de temperatura de 5 a 6 graus aqui em Curitiba é o engenheiro projetista Alexandre Santos, que utilizou inclusive nas estações tubo da linha Verde Norte, né? Lá a gente conseguiu abaixar a temperatura assim de maneira estrondosa, utilizando somente aqui esse painel, ele recebe gotas de água gelada, gotas de água simplesmente, e ele fica todo úmido. E aqui, numa extremidade, é colocado um ventilador que faz com que o ar, obrigatoriamente, todo o ar que vai entrar nessa estação tubo passe por este painel evaporativo, e devido ao aumento da umidade e da velocidade do ar, existe um abaixamento de temperatura muito significativo e trazendo conforto para as pessoas com 40 vezes de economia em relação ao equipamento de ar-condicionado. Só me aproveitando, quando você coloca a mão numa roupa úmida, no varal, você sente que está frio, né? Você põe a mão no varal, sente aquela roupa. Então ele usa esse princípio da evaporação da água para baixar a temperatura, né? No caso da linha verde, o ar passa por esse painel. Primeiro ele passa por esse painel, baixa a temperatura, depois ele passa pela terra, baixa mais ainda e insuflar nos totens. A gente teve até uma reportagem uma vez da RPC, num dia que estava 33 graus Celsius lá fora, e a gente estava dentro da estação tubo com 24 graus Celsius lá dentro. Uma caixa de vidro a 24 graus sem ar-condicionado. Mas... É interessante. São tecnologias desenvolvidas e que a gente deve de apresentar a todos aqueles que nos assistem. Professor, e de que é constituído esse produto aí que vem a ser umedecido para ser refrigerado? A maior fábrica desse produto no Brasil
aqui em Curitiba, é a fábrica da Munters, gerando centenas de empregos aqui em Curitiba, cheia de técnicos e coisa assim. A Munters, ela usa o Carl Munters, ele tem a patente de papelão. Então é um papelão, só que esse papelão tem uma vida útil de 10 anos. É um papelão resinado, né? Então, na verdade, com papel e água e um ventilador já se consegue ter um abaixamento de temperatura. Professor, o ar-condicionado hoje, ele é o vilão do consumo de energia? Ele é o grande responsável pelo aumento de energia que vem ocorrendo no Brasil ou não? Eu fico muito triste de contar que nós somos o campeão. É o ar-condicionado. Num shopping center, de 45% a 55% do consumo de energia é o ar-condicionado. Você pega em Curitiba, só a energia de shopping centers em ar-condicionado, tem algumas cidades pequenas no Paraná que daria para ser alimentado só com ar-condicionado, só com a energia do ar-condicionado. Ele é o vilão, principalmente porque os prédios não são feitos de forma inteligente, então eles geram essa necessidade de ter mais ar-condicionado. Mas é possível mudar essa história. É possível mudar essa história. Professor, hoje, aqui no nosso estado, na nossa capital, existe como preparar alguém para mexer diretamente nessa área? Existem escolas qualificadas para instruir o nosso cidadão, principalmente os nossos jovens, para vir trabalhar nessa área de refrigeração? Sim. Por exemplo, temos a Escola Técnica Profissional, que é uma escola aprovada pela Secretaria Estadual da Educação e onde o técnico estuda 1 ano e meio, um curso de 1.200 horas, e ainda quando ele termina o curso ele ganha um registro no Conselho Regional de Engenharia como técnico, onde ele pode fazer manutenção, pode fazer várias coisas de acordo com o decreto do governo 90922. Então, o que acontece é que eu até acho interessante isso, que hoje não tem crise na área de refrigeração. Eu tenho que trocar em 15 anos tudo que já foi instalado. E ainda mais com esse aquecimento global. Sim. Então, existem escolas, como a Escola Técnica Profissional, tem uma página na internet, www.escolaprofissional.com.br. E, além disso, existe, hoje em dia, nas faculdades de engenharia, também é falado tem cadeiras sobre refrigeração e ar-condicionado. E a gente também existem, para que os engenheiros que já são formados, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, eu sou formado, mas a minha formação não teve uma especificação exatamente em ar-condicionado. Existe uma disciplina que a gente tem abordado assim superficialmente, de um certo modo, para a gente procurar se aprofundar sozinho. Mas se um engenheiro que já é formado, ele quer se aprofundar de verdade e entrar na área técnica, atuando profissionalmente no mercado, existem também pós-graduações específicas em projeto de ar-condicionado que existem na faculdade profissional, que faz parte do grupo da Escola Técnica Profissional. Eu gostaria também que o senhor falasse, professor, os equipamentos vendidos no Brasil hoje, eles já vêm aptos a economizar energia ou ainda devem ser adaptados, melhorados? Nossa,